palavra de Deus, no livro de Mateus. Eu quero ler o capítulo 21. Mateus capítulo 21, eu vou ler a partir do primeiro verso. Você achou? Diga amém. Diz assim a santa palavra. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-me-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E um dos discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é esse? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Santo de Israel, essa é a tua palavra. Para que ela seja verdade em nós, eu preciso do trabalho e da operação do Espírito Santo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma o teu lugar nesse altar. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. É o Senhor que precisa falar essa noite. Abre os nossos corações, abre a nossa mente. Traga-nos sensibilidade no Espírito essa noite. Senhor, haja no profundo, para que possamos sair daqui mais do que abençoados. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Louvado seja Deus. Jesus pegou a retomada da última grande cruzada missionária da sua vida. Jesus pregava de aldeia em aldeia, fez o mapa de Israel virar de cabeça para baixo várias vezes, de tanto que ele subiu e desceu, pregou pelos 4 cantos daquela terra, mas essa foi a grande última volta que Jesus deu para pregar o Evangelho. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 20 de Mateus que Jesus estava vindo de Jericó. E 2 grandes acontecimentos foram vistos e testemunhados. O primeiro deles foi a cura do cego de nascença em Jericó. Quem me conta essa história? O cego que ouviu a multidão, o aperto da multidão e perguntou: quem é que está vindo aí? Disseram: é Jesus. Aí ele começou a gritar: Jesus, tem compaixão de mim. Aí Jesus parou o cortejo, foi ao encontro daquele cego, curou aquele cego e serviu de grande testemunho mediante aquelas multidões. No mesmo Jericó, um pouquinho mais para frente, Jesus encontra um homem pequeno trepado na árvore. Quem que era? Zaqueu. Encontra Zaqueu lá no alto, avistando o comboio, a multidão, começa a gritar. Jesus olha para Zaqueu e diz: desce daí que hoje eu vou jantar na sua casa. Deu uma confusão danada,
porque os religiosos começaram a criticar Jesus e a dizer, meu Deus, ele agora come com pecadores. Zaqueu era um homem que mexia com impostos, com dinheiro. Imediatamente, quando ele tem um encontro com Jesus, ele se arrepende e diz para Jesus, se eu roubei, eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque eu não quero mais essa culpa para mim, agora eu quero ser um novo homem. E Jesus vem de Jericó a caminho de Jerusalém. Passa por aldeias e cidades pequenas. Vem e cada vez que é operado um sinal, uma maravilha dessa, mais gente se agrega àquela multidão. Aí a Bíblia diz para mim, no capítulo 21, que ele está próximo de Betfagé. Betfagé era uma aldeia muito próxima a Betânia. O que aconteceu de importante em Betânia? Quem é que arrisca? Claudinha não vale. O que aconteceu de importante em Betânia? Lázaro foi ressuscitado lá. Betânia era a aldeia onde morava Marta e Maria. Foi o lugar onde Lázaro foi ressuscitado. Então Jesus sobe de Jericó com 2 grandes e poderosos milagres. Chega próximo à aldeia de Betfagé, que é muito perto de Betânia, onde também Jesus ali era figurinha carimbada. Todo mundo sabia quem era Jesus, o homem que ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Então ele passa pela aldeia, muita gente vê e diz, é o Senhor, é Jesus vindo, é aquele poderoso que pode fazer sinais, maravilhas e prodígios, vamos nos juntar a eles. E se juntam a Jesus. Passando de Betânia, Jesus então destaca 2 discípulos, tem sempre 2 que são os bucha da vez. Eu aqui tenho os meus. Quando eu grito é o Claubert e Bruno, não tem jeito. Tem sempre os 2, são os bucha da vez. Vai lá, eu vou contar uma história. Vai lá na aldeia, você vai encontrar um jumento e um jumentinho. Traz os 2. E se o dono delas perguntar assim, por que você está pegando meus animais? Você vai dizer assim, porque o Senhor pediu. E eles vão entregar os animais e vocês vão vir até mim. Traz porque eu preciso deles. Aí você imagina, os bucha foram. Aí chega lá, vê a jumenta e o jumentinho. Aí eles estão desamarrando o bichinho. Um jumento que nunca havia sido montado por ninguém. Desmonta. O que significa isso, pastor? Significa que tinha um valor comercial muito grande. Porque só podia montar, presta atenção aqui, só podia montar em jumentos nunca montados, reis ou profetas poderosos. Porque o grande teste de saber se o camarada era profeta ou não, era botar ele sentado num jumentinho, sem antes ser amansado. Por quê? Porque o jumento que nunca foi montado é brabo, é agitado. Ninguém senta, ele derruba todo mundo. Então, eles tinham como teoria que o cara, quando fosse homem de Deus, profeta de Deus de verdade, ele ia ter identificação e ia conseguir acalmar o jumento por ter autoridade profética. Da onde eles tiraram isso? Da onde eles tiraram isso? Da história do... É o que, gente? De onde eles tiraram essa ideia do jumento? Da mula, vou dar a dica. Da história do Balaão. Não foi assim que aconteceu? Quando Deus se revelou, revelou logo para a mula, primeiro. O Balaão viu depois. Então essa era a cultura da época. Eles sabiam, só tinha um jeito, só montava em jumento, que nunca tinha sido montado. Rei ou homem de Deus mesmo. Porque o espírito ia dominar e o jumento ia ficar mansinho, não ia dar coice, nem ia derrubar ninguém. Então, eles chegam lá, os discípulos pedem o camarada o jumento, traz o jumento, desamarra o jumento, e aí o chefe diz assim, peraí, amigo, vocês estão tudo doidos? Vocês vão levar esses bichos para onde? Aí eles dizem assim, foi o Senhor que mandou. Ele não disse assim, foi Jesus que pediu. Ele não disse assim, foi um amigo que pediu emprestado. A dica que Jesus entregou para eles, o código para a porta abrir era, diga assim, foi o Senhor quem mandou. O Senhor com letra maiúscula.
Vê se não está escrito na sua Bíblia aí. Com letra maiúscula. O Senhor, que significa Adonai. O Senhor, que significa Senhor de autoridade do céu, Adonai. Então, quando os discípulos chegaram para aqueles criadores, comerciantes, não sei, de jumentas, e pediram os dois, eles disseram assim: foi Adonai quem pediu. É como se nós estivéssemos dizendo, foi Deus quem pediu. Então, imediatamente, aqueles homens emprestaram a jumenta, cederam a jumenta para que aquela jumenta transportasse Jesus naquele momento. Pastor, por quê que eles emprestaram a jumenta quando os discípulos de Jesus disseram: você vai emprestar para o Senhor, você vai emprestar para o Adonai? Porque todo judeu que prestasse, todo judeu que havia nascido e criado mediante a santa palavra de Deus, conhecia as Escrituras, conhecia a grande e poderosa promessa de Deus sobre Israel, a promessa que desenha o início e a chegada do Messias sobre a terra, a promessa que diz em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que o Senhor, o Rei, o Messias, viria a Israel, e o grande sinal dele sobre a terra é que ele chegaria montado num jumento. Então imagina eu chego para você e digo assim: me empresta o jumento aí. Por quê? Porque Adonai pediu. Qual é o sentimento que vem no meu coração? Será que é o Messias? Será que agora é ele? Será que agora a profecia vai se cumprir, realizar? Então, eles entregam aqueles animais na expectativa que poderia ser um sinal da vinda do Messias. Você acompanha aí na sua Bíblia, que no capítulo 21 de Mateus, ele escreve o versículo de Zacarias 9, versículo 5. Dizei à filha de Sião: eis aí te veio o teu rei com letra maiúscula, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz exatamente isso, o anúncio poderoso da entrada do Messias em Jerusalém. Eles então emprestam o jumento chega com os dois discípulos, eles jogam vestes sobre o jumento, Jesus monta naquele jumento, todo mundo de olho nele. Vamos ver agora. E o jumento manso, Jesus senta sobre ele e começa a sua subida a Jerusalém. É claro que quando Jesus sobe no jumento, o povo se alvoroçou. O povo ficou mais animado do que já estava. Por quê, pastor? Porque ele já estava vindo de sinais, maravilhas e prodígios. Eles já estavam vendo as coisas acontecerem. Eles estavam acompanhando os grandes sinais de cura, de milagres de Jesus Cristo. Chega! Perto da aldeia de Betânia e Betfagé, Jesus pega um jumento, nunca montado. Olharam para Jesus e disse: agora nós vamos confirmar o negócio. Agora nós vamos saber se ele é de Deus mesmo, se ele é o rei que nós esperamos. Jesus monta naquele jumento com uma graça tão poderosa que nenhum sinal aquele jumento deu. E eles imediatamente começam a comemorar e festejar, por reconhecer ele é rei, amigo. Ele é profeta nessa terra. Ele tem autoridade sobre as coisas que ele fala. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele é autoridade nesse lugar. O coração deles se alegra em festa. O texto continua. Acompanha aí comigo. Versículo 7. Trazendo a jumento e o jumentinho, puseram em cima dele as vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores
espalhados pela estrada. Olha aqui para mim. O caminho que Jesus fez de subida, quando você tiver o prazer, o privilégio de ir a Jerusalém e a Israel, diga, eu vou. Você vai passar por essa experiência. Para chegar a Jerusalém, a gente tem que subir. O mapa começa lá embaixo. E a estrada sobe, 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 sobe. E é no alto do Monte das Oliveiras que a gente consegue avistar Jerusalém de frente. A grande Jerusalém de Deus de frente. Então Jesus vem subindo a estrada para chegar a Jerusalém. Um caminho conhecido como caminho de romarias. Porque todo o povo que morava nas cidades ao redor pegava aquela estrada e aquele caminho para chegar a Jerusalém em época de festa. E lembra comigo que hoje, o tempo de hoje, faz exatamente uma semana de antecedência da grande festa, a Páscoa. Então, o povo já estava se preparando para subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. As romarias subiam pelo caminho, ninguém sobe a Jerusalém no dia da festa. Ele sobe ao longo dos dias. A Bíblia fala o tempo todo disso. Quando Jesus foi nascer, foi a mesma coisa. José saiu com muitos dias de antecedência, porque precisava chegar a tempo da festa, da grande festa dos tabernáculos. Então, eles saíam com dias de antecedência. A romaria já estava a caminho de ir a Jerusalém para glorificar a Deus no Santo Templo, para adorar ao Senhor no Santo Templo. Subiam a estrada, porque o templo estava em Jerusalém. Cutuque esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, até hoje é assim. Para chegar na igreja, você passa por dificuldades. Mas quando você chega, é lá que Deus fala contigo. Jesus sobe na jumentinha, e a jumentinha começa a camelar na estrada que sobe a Jerusalém. E a Bíblia diz, eles começaram a cortar ramos de árvores, começaram a entoar cânticos, a sacudir esses ramos de árvores, colocavam esses ramos de árvores no chão como um grande tapete de passagem. Por quê? Porque fazia parte da romagem, fazia parte da rotina deles, irem para o templo em romagem, cantar ao Senhor ante as festas. Fazia parte da cultura religiosa, vou dizer assim, fazer esse tipo de espetáculo, essa cena. Então eles se preparavam, cantavam. Quantos aqui viram o ministério de Davi? Levanta a mão. Você lembra quando Davi foi ordenado rei na televisão? Eles não sacudiam os mesmos ramos? E não tinham tapetes no chão, panos sobre o lugar, os animais onde Davi estava carregado? Porque fazia parte da celebração da festa, faz parte de celebrar o rei, faz parte de celebrar os cânticos, fazia parte da romagem. Eles então começam a cortar os ramos, cantam cânticos de romagem. Esse é o grande segredo da mensagem essa noite. Eles cantaram, a Bíblia diz aí, versículo 9, as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, precediam significa as que estavam na frente. Tinha multidão na frente e tinha multidão atrás de Jesus. Tanto as que estavam na frente, diga comigo, sem Jesus. E as que estavam atrás, diga comigo, com Jesus. Todas as duas cantavam, aqui clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Eles começaram a entoar cânticos de adoração, porque era cântico de entrada em Jerusalém, eram cânticos de romagem. Eles estavam cantando, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles estavam cantando, nós sabemos que Deus vai mandar um rei para nós sabemos que Deus vai mandar alguém poderoso para nós
Nós sabemos que Deus vai nos resgatar um dia. Nós sabemos que Deus vai mandar alguém tão poderoso como o rei Davi. É a Ele que nós encantamos, a Ele que nós entoamos nossos cânticos, a Ele que nós adoramos. Eles cantavam em adoração, na expectativa da promessa. O problema, amigo, é que a promessa estava diante deles. O problema, amigo, é que eles fizeram um curso de romagem. Eles seguiram um percurso, acompanhando o profeta, acompanhando alguém que tinha operado sinais poderosos, alguém que tinha se confirmado como profeta, não só pelos sinais, mas também pelo fato de ter sentado sobre um jumento. Eles olharam Jesus e disseram: nossa, ele é profeta, ele é homem de Deus. Mas eles não cantaram Hosana para ele. Eles não cantaram bendito que vem para Jesus. Ô pastor, não viaja não. Por que a senhora está dizendo isso? Por causa do versículo 11. Versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E perguntaram: quem é esse? E as multidões clamavam. Quem clamava? Quem que clamava? As que estavam na frente e as que estavam na frente sem e as que estavam atrás com as duas clamavam. Clamavam o quê? Este é o profeta. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Quando Jesus chega ao alto do Monte das Oliveiras, quando ele segue todo aquele cortejo e chega ao alto do Monte das Oliveiras, essa festa acontece. Os ramos são entoados, os cânticos são entoados, os ramos são colocados no chão, as roupas são levantadas em festa. Eles estão numa reta, eu estou no alto do Monte das Oliveiras. A entrada de Jerusalém é lá onde está o Mauro. É só descer o monte. É só descer o monte que eu entro na porta do templo. É só descer o monte que eu estou diante do grande santuário de Deus. A porta estava aberta. Jesus entrou por aquelas portas. A porta dourada, a Golden Gate, a porta formosa, a principal porta de entrada do templo estava aberta. Jesus desce aquele monte montado no jumentinho, atravessa o vale e entra no templo, montado naquele jumento, com cânticos, com festa. Só que antes disso aconteceu um detalhe importantíssimo. Vai lá comigo em Lucas rapidinho. Lucas 19. Lucas 19. Eu quero ler o versículo 41. Você achou? Diga amém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados se apertarão o cerco. E te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eles estavam em festa. Hosana, 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 nosso Deus, Hosana.
jogando tapetes, jogando roupas. Jesus montado num jumento, seguindo em direção à entrada do templo. A mente e o coração de Jesus estavam: é a última vez que eu vou entrar por essas portas como homem. Uma semana de vida para mim. Eu vivi 33 anos me preparando para esse grande dia. 33 anos da minha vida, ouvindo e obedecendo ao Pai em tudo que Ele me propôs. Me submeti, fui obediente, fui servo quando eu tinha que ser servo, fui humilde quando eu tinha que ser humilde, amei quando eu tinha que ministrar amor, perdoei quando eu tinha que ser perdoador. Enfrentei os religiosos, enfrentei a ira, enfrentei o ódio,